Afinal de contas, o que é o tempo? É daquelas perguntas que nos acompanham bem, desde sempre, não é? Será que é só o tic-tac de um relógio ou será aquele sentimento de um momento que parece não ter fim? Para tentarmos perceber melhor isto, vamos mergulhar numa história muito antiga. E ora, não somos os únicos com esta dificuldade. Santo Agostinho, há mais de 1600 anos, disse algo genial sobre isto. Ele dizia que sabia perfeitamente o que era o tempo, desde que ninguém lhe perguntasse. É incrível, não é? Mal tentamos explicar, a ideia escapa-se-nos por entre os dedos. Continua a ser um dos grandes mistérios. Mas e se o problema estiver na própria pergunta? E se o tempo não for uma coisa só? Os gregos antigos, por exemplo, tinham uma perspectiva completamente diferente. Para eles, o tempo não tinha apenas um rosto, mas sim dois. Dois rostos completamente distintos. Então, vamos a isso. Vamos conhecer estas duas faces do tempo personificadas em duas figuras que são de facto fascinantes. De um lado, temos Cronos, o gigante das horas, e do outro, Kairos, o menino dos instantes. E a diferença entre eles é tudo. Cronos é o tempo que nós conseguimos medir. É o tempo quantitativo dos relógios. É quando perguntamos quanto tempo falta. Já o Kairos é outra coisa. É o tempo que se sente, a qualidade do momento. É quando dizemos, uau, que momento. Um é uma linha reta, o outro é um instante mágico, uma oportunidade. Vamos imaginar o Cronos. Pisem num gigante, assim, muito sério, muito severo, sempre com uma régua na mão e um relógio que não para, nunca. Tic-tac, tic-tac. Ele é o senhor dos nossos horários, dos nossos prazos, é a voz que nos diz, anda, despacha-te, vais chegar tarde. É aquele tempo que avança sem dó nem piedade e que, sejamos honestos, às vezes parece que nos rouba a alegria, porque está sempre com pressa. E agora, o oposto. Imaginemos o Kairos. É um jovem, super ágil, com asinhas nos calcanhares, a correr, a brincar por entre as flores, sem sequer saber o que é um relógio. O Kairos é aquele momento mágico em que estamos tão absorvidos numa brincadeira ou numa conversa tão boa que o mundo à nossa volta simplesmente desaparece. É o tempo da oportunidade, é qualidade pura. E os exemplos práticos mostram isto na perfeição. O Cronos diz, são 4 da tarde. O Kairos diz, é agora. É o momento perfeito para um abraço. O Cronos avisa, atenção, só restam 5 minutos. E o Kairos, o que é que ele faz? Ele sussurra ao ouvido, olha aquela poça d'água, é a altura ideal para saltar. A diferença é esta. A grande questão é, como é que chegamos aqui? Como é que o mundo deste gigante sério, o Cronos, se tornou tão dominante? Como é que permitimos que o relógio passasse a governar as nossas vidas de uma forma tão absoluta? Bem, isto não aconteceu de um dia para o outro. Foi uma mudança lenta. Durante séculos e séculos, a vida das pessoas seguia o ritmo da natureza. O sol, a lua, as estações do ano. Simples. Mas depois, ali por volta de 1370, apareceram os primeiros relógios mecânicos nas cidades e começaram a ditar os horários de trabalho. Mais tarde, com a Revolução Industrial, veio um novo lema, e a lógica da fábrica, com os seus sinos, os seus horários rígidos, foi aplicada a tudo mesmo, até às escolas. E esta frase, esta simples frase de Benjamin Franklin, tempo é dinheiro, foi a gota d'água. Mudou completamente as regras do jogo. A partir daqui, consolidou-se a ideia de que cada segundo tinha de ser produtivo, tinha de ser medido, otimizado. O tempo deixou de ser vida para ser um recurso a explorar. E foi aí que o Cronos foi oficialmente coroado rei. E as consequências? Bem, uma delas foi devastadora. O brincar, que é o reino por excelência do Kairos, foi arrumado. Foi empurrado por uns cantinhos pequenos, a que chamamos recreios. Passou a ser só uma pequena pausa, um parênteses, numa rotina completamente dominada pelo sino do Cronos, que nos chama de volta à ordem, à produtividade. É quase como se tivéssemos ficado todos prisioneiros do relógio. Claro que viver sempre sob o domínio do relógio tem um preço. E hoje em dia nós sentimos esse preço todos os dias. É uma espécie de ansiedade coletiva, quase como uma doença da pressa. É verdade. O nosso mundo moderno vive num autêntico culto da velocidade. Vivemos sempre a correr, muitas vezes sem sequer saber para onde. E esta pressa constante, claro, gera stress, gera ansiedade. É aquela sensação horrível de que o tempo nunca, mas nunca chega para tudo. E os sintomas, acho que todos nós os reconhecemos. É aquela sensação de urgência permanente. É a dificuldade em parar e simplesmente não fazer nada. É dar mais importância a ter muitas coisas feitas do que à qualidade do que estamos a viver. Chegamos ao ponto em que até o nosso tempo livre virou uma lista de tarefas agendadas. E o pior é que, no meio de toda esta correria, esquecemos-nos do mais importante. Esquecemos de que os momentos de oportunidade, os momentos Kairos, são fugazes. Eles aparecem e, se não os agarrarmos, desaparecem.
Há um poema grego antigo que descreve uma estátua de Kairos e que explica isto de uma forma brilhante. A estátua representava-o com uma franja de cabelo comprida, a cair-lhe para a frente da cara. E perguntavam porquê. A resposta era para que aquele que me encontra me possa agarrar pela franja. Ou seja, a oportunidade tem de ser agarrada de frente, no momento em que ela se aproxima de nós. Mas a parte mais genial vem agora. É que a parte de trás da cabeça da estátua era completamente careca. A nuca era rapada. E porquê? A explicação é incrível. Porque ninguém que eu já tenha ultrapassado pode, mesmo que queira muito, agarrar-me por trás. Uma vez que o momento passou, já era. Desapareceu para sempre. Ok, então, perante isto, o que é que fazemos? Como é que podemos encontrar estes momentos Kairos num mundo que está completamente dominado pelo Cronos? Como é que podemos, no fundo, redescobrir o relógio do coração? A questão é mesmo esta, a questão central de tudo. Como é que aprendemos a ser nós a governar o relógio, em vez de continuarmos a deixar que seja o relógio a governarmos a nós? Bem, o segredo não é deitar o relógio fora, claro que não. O segredo é o equilíbrio. Precisamos do Cronos. Ele é fundamental para a vida em sociedade, para não perdermos o autocarro, para cumprirmos os nossos compromissos. Mas é o Kairos, o tempo do coração, que nos dá a felicidade. É ele que dá sentido a isto tudo. E acho que ninguém disse isto melhor que o nosso Fernando Pessoa. Ele captou a essência do Kairos na perfeição quando escreveu: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. É isto mesmo. Não interessa o quanto tempo, interessa o quão intenso, o quão vivo foi o momento. E para terminar, fica aqui uma pequena reflexão para levar para o resto do dia. Uma pergunta simples. Quantos momentos Kairos foram vividos hoje? E se a resposta for se encontrarmos apenas talvez o dia já tenha valido a pena.